Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Tô abrindo aqui esse vídeo para conversar com vocês e pedir opinião, né? Comentário sobre cada tópico que eu for colocar aqui, né? Mas antes de iniciar essa conversa, esses tópicos aí, o Vasco deveria reclamar junto à CBF, a arbitragem, a expulsão do Couto não foi justa. Não há que se pensar numa compensação. Expulsou um do Fortaleza, expulsa o Couto. O Marinho agrediu, o Couto empurrou, né? Então fica aí a pergunta: os caras vão fazer algum tipo de protesto? Vão querer mudar isso aí, cancelar essa expulsão? É possível? O que vocês acham, né? Bom, vamos entrar aqui então, propriamente dito, nos tópicos que eu criei aqui para a questão, né, da melhora do Vasco, da continuidade na melhora do Vasco, pensando sempre em seguir crescendo, né, no futebol. Bom, algumas coisas que a gente começa a entender num jogo organizado, num time organizado, é que, por exemplo, o centroavante, que é mais lento que os pontas ou que meias, não vai puxar o contra-ataque. Então não é o Verratti quem vai puxar o contra-ataque. A gente via com o Carille, via com o Paiva, o Verratti puxando o contra-ataque. Não é ele. Ele vai finalizar esse contra-ataque. Ele com mais um, ou apenas o atacante que puxou o contra-ataque, ele finalizando. Mas não é ele quem vai puxar o contra-ataque, né? Verratti não pode ficar sozinho na área para cabecear junto com um monte de zagueiro. O Vasco tem que pensar, quando for utilizar a jogada aérea, como o Vasco fez ontem, ele utilizava das variações. Essa jogada aqui é bola aérea para o Verratti, ok. Temos que entender que não pode ser o Verratti sozinho lá, disputando contra três zagueiros. Tem que ter uma ajuda para ele, né? Mais de um jogador do Vasco na área, numa jogada aérea, para que ele fique com uma marcação dividida, ele tenha mais chances com menos zagueiros para ele disputar a bola na cabeça, né? Bom, um jogo que teve aí contra o Porto Cabedelo, né? Ou contra o Lanús, não vou lembrar agora, o Piton levou a bola nas costas e o Luiz Gustavo sai da área para cobrir, né? Então não essa jogada não é boa, não é o zagueiro que tem que sair da lateral para cobrir lateral, não é o zagueiro que tem que sair da área para cobrir lateral, porque aí gera um espaço na área para a superioridade dos atacantes oponentes. Foi assim que o Vasco, salvo engano, levou um gol, ou quase levou um gol contra o Lanús. Então não é por aí. Por isso que eu reclamei aqui ontem, né, apenas um volante de marcação e o Tietchan ajudando bastante na fase ofensiva e menos parado lá, menos marcador. Então não é bom. Não é o zagueiro quem vai sair na lateral para cobrir o Piton, cobrir o PH. Tá errado isso, né? Isso é treino. O Hugo Moura estava dentro da área do Fortaleza, sai no espaço vazio, né? E dá assistência pro Nuno, perdão, no primeiro gol ontem. Não é sempre que ele vai fazer isso, mas tem que se pensar nessa situação. Os espaços às vezes ficam vazios para que haja um deslocamento do jogador do Vasco, sem marcação ele possa fazer jogada. Se tivesse alguém ali, esse gol talvez pudesse não ser gerado, essa jogada, mas tinha um espaço ali, o Hugo Moura sai da área, o Nuno vem à direção dele e dá assistência pro Nuno, gol do Vasco, né? Bom, goleiro também é complicado, né? O goleiro não pode sair nessa jogada, como eu falei, que a gente quase levou um gol no primeiro tempo contra o Fortaleza. Tiver defensor junto com o atacante do time adversário, o goleiro não sai, né? O goleiro não deve sair nessas bolas, em hipótese alguma, porque aí dá espaço para... abre o gol para o adversário, né? Bom, não é o zagueiro que vai toda hora tentar sair jogando, ultrapassar a linha do meio de campo e gerar um risco de contra-ataque. Saímos algumas vezes assim com o
com Lucas Freitas, com Lucas Oliveira, com João Vitor. Então tudo que eu falei aí, desde o começo do vídeo, está sendo corrigido pelo Diniz, esses problemas, né? Por exemplo, o Hugo Moura já deve ter tido mais 5 ou 6 ou 7 assistências para gols do Vasco. Mas não é esta a função principal dele. De quando em vez ele pode dar uma assistência, mas não pode pensar ou o técnico deixar ele sair da função dele precípua de marcador, que aí gera espaço na entrada da área e ninguém vai cobrir os laterais na subida dos mesmos, né? Bom, ontem, por 8 vezes mais ou menos, eu vi o Coutinho voltando para marcar na entrada da área do Vasco. Isso é bom, né? Vai cansar, o Nuno também fez isso. Então não é sempre que o Coutinho vai voltar para marcar na entrada da área do Vasco, na defesa, na fase defensiva. Mas é bom que isso aconteça, né? Ajuda na marcação e às vezes quando retoma a bola, mais um para puxar a transição, né? Tudo isso é treinamento que a gente começa a ver aí, né? Correções de posicionamento dos jogadores, né? Bom, o Vasco pode jogar mais pela direita, jogou pouco ontem pela direita. Não obstante, o gol do Vasco, o segundo sair pela direita, o Vasco tem que jogar mais, até de forma apoiada pela direita, que é uma superioridade numérica, Tietê, Ryan, Nuno balançando ali e o próprio PH, né? O Couto não é aquele cara que vai jogar de costas sempre, ele não sabe jogar de costas, já falei isso aqui outras vezes. Então ele vai voltar para pegar a marcação e o Nuno fica mais balançando, jogando de costas, né? Bom, seguindo aqui, o Vasco pode jogar com transição rápida com o Verratti? Sim, pode. Diziam que não. Está aí provado que pode. Nas 2 jogadas de transição, no segundo gol mais rápida, no terceiro gol não tão rápida, mas uma transição, e quem finalizou com passes de PH e de Verratti? Com passes de PH e de Piton. O Verratti. Então o Verratti pode sim participar das jogadas de transição e também por dentro. E muitas vezes ele pode ser o finalizador das jogadas. Não precisa ser o cara que vai tocar para ninguém e vai puxar contra-ataque, né? Seguindo aqui, o Vasco tem que entregar um mínimo para a gente. Entrega um mínimo de organização, o mínimo de raça, o mínimo de qualidade técnica, e a torcida faz o resto. A gente vem fazendo o resto, né? Marcelo, o Vasco melhorou demais na preparação física de um jogo para o outro. Nesse jogo agora contra o Fortaleza, a gente não cansou. Nesse jogo contra o Fortaleza, o Vasco ficou mais com a bola, correu menos atrás dela, correu menos para trás, e aí você cansa menos. Dá uma falsa impressão de que o Vasco está com preparo físico melhor. Não deu tempo ainda, em 5 dias, melhorar a preparação física. Mas se você corre menos para trás, se você corre menos atrás da bola, você fica mais com ela, você cansa menos. Isso é fato, né? E outra coisa também interessante que eu percebi ontem, acabou aquela choradeira, né? Vasco tem que contratar o Daverson. O Daverson ontem podia fazer gols no Vasco. Enfim, não vi nada sobre isso. Graças a Deus, a gente tem um Verratti aí, né? Não dá para ter 2 jogadores que jogam mais ou menos na mesma função, cada um ganhando 800 mil, não tem como, né? E para fechar aqui, quem foi a São Januário, né? Lá para trás, como eu ia direto, depois quem frequenta agora, que bom não ver a torcida gritando: ei, Vasco, vamos jogar. Quem ia para São Januário, quem vai a São Januário, quando a torcida começa a gritar: ei, Vasco, vamos jogar, a coisa não tá boa, o time quer disposição, o time quer raça. Então foi bom ontem a gente passar um jogo inteirinho sem escutar esse chamamento da torcida, né? É muito bom. Ei, Vasco, vamos jogar. Com o Diniz, parece que Diniz, faz o Vasco jogar, empurra,